Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui comigo no Agora é a Hora. Chegamos ao episódio 71, é um episódio muito especial, então eu já desejo para você logo do começo Feliz Natal para você e para toda a sua família. Eu trago uma profissional muito renomada no assunto, na área dela, na profissão dela, em que eu admiro muito, sou fã, sou cliente e ela já esteve comigo aqui no Agora é a Hora. Eu vou pedir para deixar para você no card, no final, o episódio que ela participou, porque o assunto dela é falar sobre a saúde dos animais, dos nossos bichinhos. E como eu sou gateira, cachorreira, amante dos animais, tenho muitos, e eu sei que quando nós temos um bichinho dentro da nossa família, nós o consideramos como membro da família, nós amamos esse animalzinho de todo o coração. E ele muito que contribui com o amor dele, que é tão puro, tão genuíno, eu falo que eles são Deus em ação, eles contribuem muito com a nossa evolução espiritual, com o nosso desenvolvimento pessoal, com a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. Então eu acho que nós temos o dever e a obrigação de cuidá-los, cuidar muito bem deles, como um membro da família. E essa médica veterinária que eu trago aqui, a abordagem dela é tudo que eu acredito e tudo que eu trabalho, só que com os humanos, tirando a parte da alimentação natural. Então eu já dei aqui um spoiler de quem é. Vou abrir para você, que ela está comigo mais uma vez, doutora Carolina Haddad, ela é veterinária, neurologista, acupunturista e nutróloga. Então ela está mais uma vez conosco aqui para nos ensinar, trazer dicas valiosas de como que a gente pode cuidar muito bem dos nossos bichinhos, dando para eles tudo que eles merecem. No outro episódio, eu até comentei que é um episódio para você assistir com papel e caneta, porque ela trouxe mesmo na prática, ela entregou muita coisa, que é com que ela trabalha, para você começar a aplicar de maneira gratuita, ela trouxe no programa, para você começar a aplicar isso com os seus bichinhos, eu faço com os meus, e funciona, viu gente, eles têm uma mudança na qualidade de vida deles surpreendente. Então, no finalzinho do episódio vai estar para você no card e você clica lá e assiste se você não viu. Doutora, que honra ter você comigo aqui mais uma vez. Eu que me sinto honrada, muito obrigada novamente pelo convite e obrigada pela audiência e, como você falou, Feliz Natal, né? Feliz Natal, Feliz Natal a todos. Feliz Natal, gente. Doutora, no outro episódio, nós falamos muito sobre alimentação natural. Por quê? Né, que esse processo é tão necessário para os animais, você falou sobre a história deles, você falou sobre o meio em que os animais viviam e vivem, alguns na natureza, e aí nós não deixamos o bicho ser bicho, é o que você fala, então quando ele veio para dentro da família, a gente acabou humanizando, né, de uma certa forma que é muito prejudicial para eles. E aí nós temos a praticidade das rações, né? A gente sabe que a vida é muito corrida, muitas famílias optam mesmo pelas rações, mas sem ter consciência do quanto que elas são nocivas, né? Esse ultraprocessado na vida deles. Então foi um episódio muito rico, a gente pode voltar um pouco nesse assunto, que eu acho que é de extrema importância porque a alimentação é o pilar da nossa vida como humanos e da deles também. Então você vê, a gente vai no nutricionista para ter a melhor alimentação. A gente busca isso, mas para o nosso bichinho a gente dá um ultraprocessado porque é uma crença, um sistema inserido como remédios em farmácia, que é o que a gente fala muito. Mas a gente vai voltar nesse tema, mas eu separei alguns temas aqui de extrema importância que a gente não teve tempo de falar no outro. Eu quero começar pela castração, porque eu sempre fui tutora há muitos anos, eu tenho muitos animais, e até questão de um ano atrás, acredito eu, 1 ano e meio, muitos veterinários falavam que precisava ocorrer a castração, muitas vezes, no caso das fêmeas, até antes do primeiro cio. Exatamente. Eu já tive várias fêmeas que eu castrei antes, né? E agora, com os estudos, a gente sabe que o hormônio é o maestro, né? Então, o maestro do corpo, o hormônio é tudo. Então, como que você vê a castração? Em que momento fazer? Fazer ou não fazer?
Quando faz, quais são os efeitos prejudiciais? Existe algum efeito benéfico? Como que funciona? Então vamos lá, realmente é um tema muito polêmico. Eu acho que um dos grandes problemas sobre esse tema é que muitas vezes a informação ela chega de uma maneira errada para muitos tutores, ou até mesmo ela nem mesmo chega. Então realmente, por exemplo, eu sou graduada desde 2004, então faz 20 anos, e eu saí da faculdade realmente com o mito de que os animais, as fêmeas, por exemplo, elas deveriam ser castradas antes do primeiro cio, e os machos também de uma maneira precoce. Inclusive, quase surgiu uma lei, que ela caiu, mas aqui no estado de São Paulo, onde o governador ele obrigava a todos os canis entregarem os filhotes castrados. Então, também com a castração precoce. E eu acho isso um grande erro, porque seria muito mais benéfico se realmente se a informação, a educação, ela chegasse nas pessoas que realmente precisam ser atingidas. Que muitas vezes são os tutores que não têm a responsabilidade de manter aquele animal inteiro dentro do domicílio, porque a partir do momento que você não tem a responsabilidade de cuidar do seu animal, abre a porta da sua casa, esse animal ele sai, fica andando pela rua o dia inteiro e volta somente para dormir, e ele estando inteiro, ele pode acabar encontrando fêmeas, acabando engravidando essas cadelas. Muitas vezes eles entram em brigas por conta de território e acabam acontecendo várias outras coisas. Mas eu vejo que um dos grandes problemas é que eles acabam colocando na grande massa todo esse conceito, e muitas vezes aquela senhorinha que é uma responsável, que tem um cachorrinho que vai ficar em casa, ela vai frequentemente no veterinário, eles acabam englobando tudo isso e vai na massa, naquele coletivo consciente, né? Então, todos os animais, eles devem ser castrados. E hoje em dia, após 20 anos, nós estamos vendo os efeitos colaterais que a castração ela pode trazer para certos animais. Obviamente que não são todos, mas hoje em dia nós estamos vendo. Então, por exemplo, muitas fêmeas que são castradas antes do primeiro cio, elas não desenvolvem a vulva e elas acabam tendo a vulva infantil, isso acaba gerando infecção urinária crônica. Muitas cadelas têm incontinência urinária crônica. A gente também acaba vendo uma tendência maior à obesidade, hipotireoidismo, displasia coxofemoral, ruptura do ligamento cruzado, e até mesmo alguns estudos mostram que tem desenvolvido osteosarcoma em cães de grande porte. Então, que é o câncer, que é um câncer maligno de osso. Além de que a gente tem visto também animais com problema de comportamento. Então, existem alguns animais que pós-castração, eles têm pânico a sons altos, a trovão, a certos movimentos, a certas pessoas. Então, tem animais que agora têm mostrado problemas de comportamento. Porque você vai lá, pega aquele bebezinho, já tira da mãe, já desmama antes do desmame, vai lá e castra, então já criou um trauma naquele paciente. Já criou. E com relação, quando você fala em comportamento, indo para o comportamento, muitos orientam a castrar quando o animal é bravo. Bravo no sentido assim, dele ter uma dificuldade de relacionamento com outros animais. Aí orientam a castrar, tem que castrar. Comportamento é hormônio. Tá. Isso procede? Assim, obviamente que o hormônio ele vai trazer uma competição do território, mas não quer dizer que você castrando o animal, o comportamento dele vai mudar. Então, muitos animais, eles tendem, por exemplo, ali a uma agressividade, e isso possivelmente não vai mudar. Então, vem muito mais de uma educação e um adestramento. E eu queria até falar mais uma coisa, enfatizar, porque existe muitas pessoas que elas acabam escutando essa entrevista e elas mudam as informações da maneira como elas querem, falando, por exemplo, essa veterinária, ela deveria estudar mais, ela deveria isso, porque o que ela está fazendo, eu sempre vejo, né, as pessoas escreverem ali nos comentários, isso é uma desinformação. Não, na verdade, ela é uma informação que eu estou passando, porque a gente não pode generalizar, certo? E a grande questão é que existe
Com relação à castração, indicação para os tutores. Então, se existem os tutores que são responsáveis pelos animais, estão vendo sempre quando está tendo cio, ou tem um controle ali do ambiente, né, daquele animal, o macho inteiro, você pode manter ele castrado a partir do momento que você é um responsável. Agora, uma pessoa irresponsável, que realmente ela não tem ali o cuidado com o animal está sempre com acesso à rua, esse tutor, ele tem que castrar e, infelizmente, os animais de abrigo também, porque muitas vezes eles não têm o tutor responsável. Então, esses pacientes, eles terão que ser castrados. Como que uma ONG vai ter o controle daquela quantidade de famílias que adotam? É um risco muito grande, né? Sim. A adoção também, porque quem são esses tutores? Para onde vai esse animal, né? Exatamente. Que nem eu fiquei com um casal de um resgate. A fêmea que estava prenha na rua que eu peguei, eles nasceram na minha casa. Eu só consegui doar 4. Eu passei isso na pele. Porque dos 6, doutora, foi um parto para eu conseguir adoção. Porque as pessoas, elas não têm consciência do que é cuidar de um bichinho. Sim, sim. Elas simplesmente, ou elas querem para colocar de guarda, como se ele fosse um alarme da casa. Como se ele fosse um guarda, um segurança. Ah, eu quero, só porque ele era vira-lata, eu quero para colocar na minha empresa, para fazer a guarda. Eu falei, não, então muito obrigada. Eu falei, não, eu não vou doar para você, eu vou doar para ter amor. Não vou doar para você jogar num quintal de uma empresa. Então bota um alarme, coloca uma câmera, contrata um segurança. O animal, ele não tá aqui para isso. Com certeza. Eu escutava isso, Aí a pessoa falava assim, ai, não, eu quero também para poder defender a minha casa. Ele vai ficar no quintal. Lugares que eu via que a fuga era com muita facilidade. Então foi isso aqui para eu conseguir essas doações. E eu só consegui 4 famílias em que eu confiei, que eu percebia que tinha condições mesmo de dar todo o amor e cuidado, que eles estariam seguros, e eu tive que ficar com 2. E aí eu venho com um casal para minha casa. Eu falei, e agora, o que eu faço? Eu falei, ela vai entrar no cio, momento, eles, irmãos, são assim. Eu falei, eu vou ser obrigada. Eu não ia castrar. Aí eu tive que optar entre ele e ela, eu optei por ele, por ser mais fácil castrar o macho, entendeu? E acabei optando. Ela está sem castrar. Mas a gente tem todo um controle ali. Sim. E todos os outros Porque você é uma tutora responsável. são castrados. E veja, ela já tá bem gordinha e não é castrada. Imagina se eu castrasse. E aí hoje nós vamos falar também sobre obesidade, né? Ela engordou bastante. Eu dou a mesma quantidade de comida que ele come, ela come e olha que coisa interessante. É o metabolismo. Ele é bem magrinho e ele é castrado. E ela? Não. É o metabolismo. Sim. Né? Então, eu quero que você fale pra gente também com relação à obesidade, porque o que é ensinado aos tutores, né? Pela maioria dos veterinários. Tá acima do peso, você tem que dar uma ração de emagrecimento, que não é nem a light. Eu já ouvi isso. É uma de emagrecimento e tem que seguir ali o que tá naquela tabela. Sim. Só, mais nada. Sim. Então, como que você lida com a obesidade, com a alimentação natural? E essas rações de emagrecimento, elas são mais nocivas do que uma ração tradicional? Assim, doutora, quando as pessoas me perguntam, fazem a seguinte pergunta. Doutora Carol, qual é uma ração boa que você pode me indicar? Eu respondo, nenhuma. Nenhuma. Assim, não existe, o que eu falo, que não existe ração boa, porque é aquilo, né? Por que o médico veterinário é o único profissional da área da saúde que prescreve um alimento ultraprocessado? E se você vai no médico, vai no nutricionista, eles falam o contrário. Então, realmente, existem as rações terapêuticas, mas quando a gente olha todo o contexto da ração, no geral, é aquele alimento ultraprocessado que ele é riquíssimo em carboidrato. Ele tem uma gordura oxidada, que muitas vezes ela é colocada por cima, tem o polivitamínico. Toda a fonte de proteína ela acaba sendo, obviamente, o que iria para o descarte, que não é mais utilizado no consumo humano como alimentos. Então, eu falo que é uma matéria morta. Não tem energia, não tem chi. Então, se a gente está doente, a gente busca uma parte do nosso tratamento, obviamente, não é só nos remédios, mas também nos alimentos. Por isso que a gente tem o nutricionista, por exemplo, num hospital. É isso aí.
né? E então, porque senão ia ser muito fácil tomar só cápsulas de vitaminas e pronto. E nada substitui a alimentação. E nada substitui a alimentação, porque inclusive já diz Hipócrates, deixe que seu alimento seja seu remédio. Então, muitas pessoas vão até concordar comigo, quem estiver assistindo essa entrevista, que já tentaram ração para obesidade, muitas vezes é um tratamento que não funciona. Não, Por quê? Porque ela tem carboidrato. Então, o dia que a gente respeitar a fisiologia do carnívoro de verdade, que o carnívoro ele come carne, ele come bicho e não vai comer ração, que tem 50% de carboidrato na composição. E água mínimo de água. E água mínima. Olha só. Né? 8%, o alimento natural tem 70%. Então, eles vão ficar menos doentes. A gente, para emagrecer, não precisa de ração de obesidade. Eu preciso, aliás, tirar a ração. Eu preciso tirar o carboidrato. A fonte de energia da dieta do carnívoro, ela vem da gordura. Então, uma gordura boa que está ali presente em ossos, na trama da carne, na gordura do subcutâneo. Então, só que, obviamente, que é uma gordura que ela tá íntegra e crua. E não uma gordura oxidada. Porque, por exemplo, sabe aquele animal que sempre depois do churrasco, no dia seguinte, ele chega no veterinário com sintoma de vômito e diarreia porque ele teve uma pancreatite porque ficaram dando churrasco pro cachorro. Não é a carne que o pessoal deu. É a gordura da picanha. Com tempero ainda, temperada. O pior ainda é a gordura aquecida. Quando eu aqueço a gordura, eu faço a peroxidação lipídica, que é a oxidação da gordura, e isso pro pâncreas do cachorro é horrível. E aí ele tem pancreatite. E pro mesmo lado a gente leva esse excesso de carboidrato, que o pâncreas fica ali liberando insulina, aí você tem uma resistência insulínica, e o animal ele acaba tendo uma hiperglicemia, ele entra em uma diabetes, por exemplo. Então, quando você que é gateira, que gosta dos gatos, tem muito gato que tem diabetes tipo 2, porque ele que é um carnívoro obrigatório. É obrigatório. O gato é um carnívoro obrigatório. E o cão é um carnívoro oportunista. Então, o gato que precisa realmente comer carne, ele tá comendo aquele carboidrato da ração, ele desenvolve diabetes. E muitas vezes, só de você tirar a ração e passar ele para alimentação natural, ele não vai precisar mais ali da insulinoterapia, que muitas vezes ela é necessária, e aí a gente consegue desmamar, inclusive parar esse tratamento. E eu tenho casos de cães que começaram sim o tratamento com alimentação natural e tiveram que ir reduzindo cada vez mais as doses internacionais do tratamento com insulina, porque estava entrando em hipoglicemia, porque a gente tirou o que alimentava ali a diabetes dele, que era o excesso do carboidrato. E aí isso vai em conjunto com a obesidade, obviamente. Entendi. Então, no caso de oferecer a carne, eu tenho que dar crua, isso é o certo. Mas se eu não der crua, eu também não posso cozinhar aquela carne moída, vai um patinho moído, porque eu vou aquecer a gordura. Vamos lá. O pior de tudo realmente é aquecer a gordura, né? Existem pessoas que fazem a produção, por exemplo, e ofertam um alimento natural cozido, mas a gente vai sempre trabalhar com uma carne magra. Qual? Um patinho, um músculo, tira o excesso da gordura. Quando você usar um peito de frango, você tira a pele. Quando você usar uma sobrecoxa, além de tirar o osso, porque você vai cozinhar, que isso sim é o perigoso do osso, é o osso cozido. Sim. Tira a pele. Então, a gente escolher carnes mais magras, tipo tilápia, o patinho, que eu já falei, o patinho, músculo. A gente utilizar Esses o peito pode bovino. Cozinhar, não tem problema. Então, a gente pode cozinhar, nunca cozinhar em excesso. O ideal é só assim fazer um cozimento rápido para você selar a carne e sempre manter o centro vermelhinho, porque quanto mais cozido, mais difícil vai ser essa digestão e menos vitamina e mineral essa carne vai ter. Eu cozinho tudo, não sabia. Então a gente tem que entender que o cachorro, a partir do momento que ele não pega um fósforo, não pega um isqueiro e não pega uma panela, a gente não precisa cozinhar. E eles, inclusive, que é o próximo tema, que é a coprofagia, eles estão ali comendo fezes, estão debelando essas bactérias e eles não estão passando mal. Muitas vezes, quando o cachorro ele tem a coprofagia, quando ele come as fezes, é porque a gente está dando um mundo tão estéril para eles. Cozinha a carne, esterilizou, matou bactéria. Você não deixa ele passear na rua, vai de sapatinho, mundo esterilizado. Toma 2 banhos por semana, banho esterilizado. Não deixa cheirar o chão, não deixa cheirar o amiguinho, mundo esterilizado.
Então passa, limpa todo o cachorro depois que volta não sei da onde. É um mundo esterilizado. Aí é um animal, ração mesma coisa, também tá esterilizado. É um animal que tá buscando as bactérias das fezes para poder fazer a repopulação intestinal dele, a microbiota dele. Eles precisam disso. Então, muitas vezes, quando a gente oferta uma carne crua após congelamento profilático, eu preciso explicar o que é isso, aí sim a gente consegue muitas vezes eliminar a coprofagia dentro de casa. Então, para eliminar a coprofagia, Coprofagia, que é comer as fezes, o ideal é sempre o cru. Assim, seria o ideal, uma dieta crua. Crua mesmo. Crua. Posso falar do congelamento profilático? Lógico, deve. Então, assim, a partir do momento que esse tutor, ele buscou um médico veterinário, nutrólogo, para prescrever uma dieta, não pode ser algo aleatório da cabeça dele. Então, existem proporções que devem ser seguidas de cada ingrediente. Então, por exemplo, carne desossada, que são essas carnes que a gente comentou, a víscera muscular, que é moela, coração, língua bovina. E a víscera lisa, que é uma víscera secretória, que é o fígado, existe uma proporção que cada uma pode ser utilizada. Por exemplo, tem tutor que fala assim, eu vou dar fígado porque eu escutei que é saudável, porque é rico em B12 e ferro pro meu cachorro. Aí dá uma quantidade muito grande, o cachorro vai ter uma diarreia. O fígado, por exemplo, ele vai representar somente 5% da composição dessa dieta. Então, antes da gente ofertar, respeitando as proporções corretas, prescrita pelo médico veterinário, a gente vai fazer o método do congelamento profilático, que ele é um método de ultracongelamento para poder eliminar parasita, porque quando a gente tem a criação do gelo, ela é como se fosse uma estrela de 100 pontas, e ela vem e realmente rasga esses parasitas. Então, elimina a parasita, mas não mata a bactéria. Bactéria o cachorro debela ali no estômago. Então, cada espécie de carne vai ter um tempo de congelamento profilático mínimo antes de você ofertar. Então, por exemplo, aves em geral, que é frango, pato, marreco, codorna e peru, 24 horas pelo menos em freezer. O bovino são 3 dias. Porco são 3 semanas, por conta da tênia. E caprino e ovino são 10 dias. E rã, coelho e peixe são 7 dias. Então, por exemplo, se você quiser ir lá no mercado de peixe comprar uma sardinha, que é rica em ômega 3, para o seu cachorro, congela antes 7 dias no freezer. Entendi. Então, tem que passar por esse processo. Você não pode ir lá no açougue comprar aquela carne que estava exposta e já chegar em casa e já dar crua. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que passar. No seu Instagram, você tem, acho que, um curso, né, para tutores com alimentação? Ele é, na verdade, ele é para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Mas podia fazer um pra gente, né, doutor? Um basiquinho, assim. Como tirar a ração. Olha um produto saindo. Quem sabe, né? Sabe qual é um dos grandes problemas? É o tutor, ele acaba não procurando o veterinário para poder fazer a dieta para ele. Entendi. Eu acho que é uma responsabilidade muito, muito grande. Sim. Mas, por exemplo, lá no Instagram tem muitas ideias do que a pessoa pode começar a fazer, que é o tal do mix feeding. Então, eu faço por sua causa, porque como eu tenho muitos, eu não consigo nem dar conta de fazer uma dieta para cada um. Não dá, porque são muitos. Uhum. Mas se eu tivesse 1 ou 2, como era no passado, certeza. Sim. Mas o que eu faço com eles? Por exemplo, eu diminuí muito a ração deles por causa disso. Eu diminuí a ração, eu cozinho a carne, porque em alguns eu tentei dar crua, eles não aceitaram. Infelizmente, juro. 2 meus não quiseram, os outros queriam. E aí eu acabei voltando para esse cozimento, mas eu não faço assim, de ficar um pouquinho vermelhinha, eu vou fazer. Então eu revezo, a carne moída, o patinho moído com pouca ração e um ovo cru. Perfeito. Tenho feito assim, agrião, que eles adoram. Sim, perfeito. Alguns eu dou, todo dia eles comem isso. Aí 3 dias de carne, aí depois eu dou frango, eu vou intercalando. Uma dica seria você cozinhar cada vez menos, para eles irem se acostumando com esse sabor, porque a partir do momento que depois você compre uma carne no supermercado de uma marca boa, não vou citar nomes aqui, mas essas marcas conhecidas que que seria para o nosso consumo, já está pronto, você só vê a data em que foi embalado, então você vai fazer o retroativo com relação ao congelamento. Ela já vem congelada. E aí você descongela e vai ser menos trabalho. Imagina, você não vai pegar uma panela. Não vou pegar uma panela, é verdade. Além de ser mais saudável, porque não tem perda de vitaminas e nutrientes, e ser mais econômico, já que você tem um monte de cachorro. Além disso,
Tempo é dinheiro, né? Verdade. Então, você não E vai o gastar ovo, tempo. é um por dia, né? O ovo. Isso, um ovo por dia, dependendo do porte do cão. E se for um cão pequenininho ou um gato, eu prefiro o ovo de codorna. É, de codorna. Pra eles eu faço codorna. E com relação a comer as próprias fezes, você falou que a causa é... Esse animal, ele está buscando bactérias. É uma das causas. E também tem relação com o instinto deles de serem... Eles são carniceiros, né? Cachorro é carniceiro. O que ele come? Carniça. Eles adoram enterrar um osso, eles adoram rolar em alguma coisa que tava ali com um cheiro ruim. Então, eles têm esse costume. Sim. E a ideia da coprofagia também vem ali da ancestralidade dele com os lobos, quando eles não tinham os alimentos disponíveis a todo momento, o momento que eles quisessem. Então, também vinha de uma escassez alimentar. De uma escassez. E aí, eles comiam as fezes deles e de outros animais. Entendi. E existe algum alimento que ajude, que faça uma nutrição? Porque eu também já escutei que é deficiência de... Probiótico? De probiótico ou de alguma vitamina. Fibras. De fibras, que tá faltando na dieta daquele organismo, daquele metabolismo. Sim. Tem a ver também. Sim, então tem a ver com as bactérias que precisam ser repostas ali, então um probiótico e assim como fonte de fibras. Então o que você pode fazer para adicionar na alimentação desse pet? Além de um pouco de carne crua, que daí eu falaria para dar carne desossada, mas não quero dar carne, então tá. Iogurte integral sem sabor, isso não pode ser desnatado, é o integral. Uma colher. Pode ser, para um cão de pequeno porte, uma colher de café. Então um cão ali até 10 quilos, uma colher de café, um cão de 12 quilos até 20, uma colher de sobremesa. De 20 a 30. E 25 quilos pra cima, uma colher de sopa cheia. De iogurte ou coalhada ou kefir. Tá, isso ajuda. Uma vez por dia. Uma vez ao dia. Levedura de cerveja. Levedura de cerveja? Porque tem probiótico, né? Uma bactéria que tá ali. E a levedura de cerveja. A levedura de cerveja. E também as folhas verdes, como nós havíamos falado, tipo rúcula, couve, agrião triturado ali adicionando na alimentação do pet. Tá, e essas folhas, elas precisam ser trituradas? Eu não posso dar inteira? É que vai acabar saindo inteiro nas fezes, né? Triturado. E aí, por exemplo, muitas dessas folhas, elas têm... principalmente se eu falar de brócolis. O brócolis, ele tem sulforafano, que ele é um antioxidante que, inclusive, combate o câncer. Então, O brócolis. também. Só que... Cozido? Não. Cru? Sim, mas no máximo 2 vezes na semana o brócolis. Por quê? O brócolis, ele é rico em ácido oxálico. E o ácido oxálico, ele é um antinutriente. Na verdade, ele é um composto que, se ele estiver presente na dieta do cão todos os dias, a longo prazo, tipo, durante meses ou anos, o animal ele pode ter cálculo de oxalato de cálcio na bexiga. Então, só 2 vezes por semana. Isso. Mas as outras folhas, rúcula, couve e agrião todo dia. Pode colocar também repolho verde, repolho roxo, folha de catalônia, folha de beterraba que, sabe, o pessoal joga fora? Folha da cenoura que o pessoal joga fora. Pode utilizar todas essas folhas, inclusive os talos. Então, por exemplo, o talo do brócolis que você jogaria fora na tua alimentação, que muitas pessoas não comem, tritura cru no processador de alimentos e coloca na dieta do cachorro. Tritura. Então, o que jogaria fora? Então, tritura ele cru. Isso. E aí, mesmo sendo talo, é 2 vezes por semana. Mesmo sendo talo 2 vezes na semana. E se você cozinhar, você vai inativar, de uma certa maneira, esse composto, o sulforafano. Sim. E aí pode misturar com a carne, com o ovo. Na verdade, pode misturar a carne e o ovo junto, pode, né? Essas pode. proteínas Super juntas. pode. E outra coisa, doutora. E aí, no caso das vacinas, outro assunto. Porque nós somos doutrinados, Sim, os tutores, a vacinar. Então, assim, quando é filhote, ok, né? A gente sabe que depois eles têm uma imunidade da mãe que dura 2 meses, né? Que é o tempo que foi isso que passaram para mim. Então, ali eles estão protegidos enquanto ela tá lambendo, tá dando de mamar. Depois dessa fase, tem mesmo que ter as vacinas, agora aumentou para 5. Na minha época era 4 doses. Quando essa ninhada que eu fui vacinar, que estava comigo, eu tive que fazer 5. Há anos atrás eram 3, aí aumentou para 4, agora é 5. Então, depende do esquema de vacinação que esse veterinário ele vai começar. Porque o que é o correto?
Primeiro de tudo, existem as diretrizes internacionais de vacinação para a América Latina que todo médico veterinário deveria ler. É obrigatório. E muitos não leem. Isso tá assim, é só colocar no Google. Diretrizes internacionais de vacinação para a América Latina. Vai vir um texto enorme com pesquisas científicas mostrando como essas diretrizes deveriam ser seguidas. O que acontece é o seguinte: teoricamente, um bebezinho, ele deveria mamar até os 2 meses de idade. E o que nós estamos vendo cada vez mais são esses animais sendo desmamados de maneira precoce e sendo comercializados. Então, a gente vê em pet shop cães de 30 dias sendo comercializados. Gente, que crime, meu Deus. E isso é um absurdo, porque ele deveria ainda estar mamando. Ainda está mamando. E isso dispara, inclusive, se o animal, você tira ele da mãe, que ele deveria estar tomando leite, e já introduz ele diretamente na ração, você predispõe esse animal a ter atopia, que é o grande mal do século dentro da veterinária. Isso. Que são aquelas alergias que o cachorro se coça e tem aquelas supurações da pele, otite, exudação, dermatite, mau cheiro, coceira. E aí, quando você vê o veterinário, ele tá usando um monte de imunossupressor, um monte de shampoo e remédios para eles não se mamaram 2 coçarem. meses e eles precisam muito ficar com a mãe. Eles querem a mãe o tempo todo, até os 2, até mais. Foi uma briga para tirar depois de 2 meses. Então, aí, digamos, né? Desmamou, aí esse animal ele pode começar o esquema de vacinação a partir dos 2 meses de idade, e não da maneira precoce como o pessoal está fazendo. Além de desmamar, começar a vacina. Então, lembrando que o leite que ele tomou até os 2 meses, tem ali, ela vai passar anticorpos através do leite. O que acontece? Quando ele começa o desmame, a gente vai começar o esquema de vacinação. Essa última dose da vacina, ela tem que ser com 16 semanas de vida mais. Não adianta eu fazer com até as 15... A última dose. A 15ª semana, exatamente, da V10 ou da V8. 4 meses. Então, a primeira coisa que eu pergunto pro tutor, quando ele sabe quando esse animal nasceu, seja um animal sem raça definida, que muitas vezes a gente sabe quando ele nasceu, ou um animal de raça, a minha pergunta é, qual é a data de nascimento? Porque daí eu vou contar quando que ele vai fazer 16 semanas de vida para eu poder ver se ele precisa tomar uma 4ª ou 5ª dose. Então, se aquele médico veterinário começou a vacinação de uma maneira precoce, antes dos 2 meses de idade, você obrigatoriamente vai ter que fazer uma dose a mais, entendeu? E se ele começou com 2 meses, com 4 meses são 3 doses, então? Então, é isso. São 3 doses. Gente, eu dei 5 nos meus. É isso. Entendeu? E, por exemplo, se você... Tá indo, né? E outra coisa, se você pegar... Pra 6, mas quer ver eu gastei. outro erro? Às vezes um tutor encontrou um animal na rua e leva no médico veterinário. E não tem histórico de vacina. Você não sabe, né? Qual foi a procedência dele. Leva no veterinário. O veterinário vai falar assim pra... Eu já vi histórias de tudo quanto é tipo. Você vai ter que fazer 3 doses. Você vai ter que fazer 2 doses. Na verdade, esse tutor só precisa fazer uma de V10 ou V8 e uma antirrábica. Porque ele já tem 16 semanas de vida. Mais. Gente, então é assim. Uhum. E aí depois, que todo ano tem que ficar vacinando, até os velhinhos, me dá uma dó? Então, vamos lá. Bicho tem que ler as velhinho. diretrizes. As Vacinou. diretrizes não falam isso. As diretrizes, elas não falam isso. Depois que você fez a primovacinação, que é um filhote, lembrando que as vacinas obrigatórias são V10 e antirrábica, são as obrigatórias. Tá. Vacina de giardia não tem comprovação científica. Eu conheço um monte de tutor que vai lá no meu consultório, mas eu dei vacina de giardia e ele tá com giardia. Tá, porque ela não funciona. Tem uma da gripe. Vacina da gripe, ela é opcional. Ela é uma vacina que, se você faz o seu animal, expõe ele, por exemplo, no aglomerado de outros cães, por exemplo, hotelzinho, creche, daycare, que seja, aí é opcional. Você pode aplicar, mas um animal de apartamento que não tem contato com outros cães, desnecessário, tá? A vacina da leishmania, todo mundo fazia. Ela tinha tanto efeito colateral, e eu já falava isso, eu não aplico essa vacina aqui na minha clínica, porque ela traz muito efeito colateral. Eu já vi cachorro ter angedema, ter alergia mesmo, voltando de aplicação. Eu nunca apliquei, mas... Que doença é essa, doutora Leishmania? A leishmania que o mosquito pica o animal e transmite ali um protozoário. E aí o animal ele acaba tendo a leishmaniose. E é uma doença que afeta desde sistema cutâneo a sistema visceral. O animal, ele fica... E tem essa vacina?
Então, aí é que tá. A vacina, ela não vai proteger o animal de nunca ser picado do mosquito. Ela vai impedir que, se ele for picado pelo mosquito, que ele desenvolva menos manifestações clínicas. Então, entendi. isso não te tira a obrigação de você fazer um tratamento com o uso de repelentes ou coleiras repelentes. Entendeu? Então, não te tira essa obrigatoriedade. Então, você continua ainda tendo que utilizar esse tipo de produto. Essas coleiras, elas funcionam muito, né? Funcionam bastante. Tem um spray natural que você vende, eu comprei. De óleo de ninho. Que é também pra pulga, carrapato, quando vai sair de casa. Funciona tão bem, né? É muito bom. Ele é muito bom. Funciona muito bem. Inclusive, ontem eu tava sendo picada por uns mosquitos. Aí eu peguei o dos cachorros e passei em mim. Porque também, que nem tem agora os remédios, né? O Bravecto, que você dá pro cachorro. A cada 3 meses ficar entupindo o cachorro. Eu sempre fiquei, sabe? Eu dava, mas eu ficava assim, gente, mas é remédio. Eu ficava pensando assim, meu Deus, pra proteger 3 meses, o que não deve ter de bomba aqui dentro, né? Inclusive já tem até estudos que mostram os efeitos colaterais que essas medicações de longo prazo, elas têm causado. Entendi. Mas voltando nas vacinas, então, da gripe, da leixe, e a gente tinha que falar também dessa vacina que o pessoal vende como vacina do verme do coração, que na verdade ela não é uma vacina. Na verdade, ela é um vermífugo de longa duração que dura 1 ano. Ela é a prima da ivermectina, é a moxidectina. Então, as pessoas têm que entender que essa vacina do verme do coração não é uma vacina. Ela é um vermífugo. Ela é um vermífugo. Que dura 1 ano. Aí a gente cai de novo na mesma história desses produtos carrapaticidas, vermicidas, etc., que duram 1 ano, 3 meses no corpo do animal. E se ele tiver um efeito colateral, como é que você vai tirar? Como é que vai tirar? Então é melhor usar esses produtos de espirrar, que eles são a base do quê? Óleo de ninho. Óleo de ninho. E eu tenho uma coleira de espinheira santa, que é uma erva. Espinheira Santa, perdão. Erva Santa Maria. Perdão. Erva Santa Maria. Erva Ou Santa seja, Maria. isso repele o mosquito de... É uma ação repelente como se fosse uma citronela. Entendi. E vermífugo? Porque no outro episódio você falou, vermífugo não é um tratamento... Não, vermífugo é um tratamento para verme, não é preventivo. Isso. As pessoas ficam dando vermífugo também, Tá né? errado. Todo ano, a cada 6 meses, o próprio veterinário faz isso, né? Coloca na nossa cabeça que o animal tem que estar sempre tomando. Sim. E existem medidas alimentares, né? Que são vermífugas. Sim, a gente pode utilizar, por exemplo, o alho na dieta do cão. Mas eu li no Google que o alho é tóxico pro cão. Então vamos lá. Cru ou fritinho? Cru. Então vamos lá. O alho, ele vai ser tóxico para o cachorro se ele representar 70% da quantidade da dieta. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um paciente maltês que eu vou prescrever uma dieta, ele vai comer 100 gramas de comida natural por dia. Se ele comer 70 gramas de alho em um dia, vai ser tóxico. Vai causar anemia hemolítica, vai ficar sangrando. Então, óbvio, a gente está falando de meio dente de alho, 1 dente de alho para um cão de grande porte, 1/4 para um cão de pequeno porte. O que você faz? Você pega o alho cru, pica muito bem até soltar um caldinho. Espera 10 minutinhos para soltar a lisina, que é o nutriente que tem essa ação repelente. Aí você adiciona na ração ou na alimentação natural do cão. A gente também tem levedura de cerveja, que também tem ação repelente. Então, é muito bom. Levedura ação repelente? Tem ação repelente. Que pra legal. pulga e carrapato. Olha, eles ingerem isso e aí... E um vermífugo natural é a farinha com semente de abóbora. A farinha. Você pega a semente da abóbora, ou você compra, ou você pega da abóbora que você vai fazer uma receita, separa, torra ela no forno médio ali por uns 10 minutos. Lembra de 8 a 10 minutos. Lembra de virar do outro lado, dar uma mexidinha no meio ali do processo que tá do assar, né? Só para não queimar. Aí você depois transfere para um liquidificador e tritura até virar um pozinho bem fino. Além de ser uma farinha riquíssima em magnésio, que é muito bom, né, pro coração e pro cérebro, tem essa ação de ser um vermífugo natural. É excelente, a semente de abóbora. Sim. Ela é riquíssima nisso. É assim, eu mesma no meu dia a dia, tô com fome,
Eu como? Várias. Nossa, É várias. muito bom, né? É muito bom. E, doutora, vamos falar do câncer, né? Porque hoje a gente vê muitos animais com câncer até por causa dessa alimentação que eles têm, Exatamente. né? Da ração, ultraprocessado. Eu já vi você falando com relação à célula cancerígena, com relação ao carboidrato que alimenta essa célula. Explica pra gente, né? O animal que tem esse diagnóstico, eu já vi você falando em vídeos, que a primeira coisa que você faz é tirar a ração no animal desse. Mas explica por quê. Por que que comer a ração não vai ajudar esse corpo a se autocurar do câncer? Como que você trata um animal com câncer? Então, muito bem. Se um paciente oncológico ele chega para mim, normalmente eu peço, primeira coisa, para ele procurar o oncologista para a gente poder ter Alinhar. o profissional especialista em tratar o câncer e eu vou tratar o paciente por dentro. Tá. Então, a medicina integrativa vai fazer isso. Eu vou fortalecer ele por dentro e o oncologista vai fazer toda aquela gama de tratamento e cirurgias necessário para poder combater a doença, o foco, né, que é a pessoa especialista em fazer isso. Mas a gente pode fazer de uma maneira integrativa tratamentos que eu posso maximizar ali o efeito anticâncer até da quimioterapia, anular efeito colateral de quimioterapia, inclusive, e fortalecer o sistema imunológico do meu paciente. Então, o passo número 1, dentro do que eu trabalho, primeiro, vamos tirar a ração e passar esse animal para uma dieta crua ou cozida, mas que não tenha carboidrato, que seja uma low carb. Então, assim, eu tiro a grande parte do carboidrato vinda de ração ou de uma dieta cozida, por exemplo, que tem arroz. Então, a célula cancerígena, ela vai extrair a energia de carboidrato, só que ela tem lipofobia, ela não gosta de gordura, então ela não consegue extrair a energia da gordura. Então, se o oncologista tá atuando ali, matando a célula cancerígena, e eu venho matando ela de fome, a gente consegue num conjunto, e ainda vou fortalecer o sistema imunológico do animal, a gente consegue ter um sucesso terapêutico maior. Além disso, existem alimentos que têm ação anticâncer. Isso é comprovado com trabalho científico. Então, não estou tirando nada aqui da minha cabeça. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, a curcumina, que vem da cúrcuma, que é um dos nutracêuticos mais estudados no mundo, porque a Índia, que é um país muito populoso, é um dos países que tem o índice de câncer mais baixo, porque eles fazem o consumo desse tempero. Assim como a gente utiliza ômega 3, então a gordura, mais uma vez, atuando, fazendo com que essa célula cancerígena tenha dificuldade em extrair energia dali. E se desenvolver, e se desenvolver. Então eu vou entrar ou com uma dieta crua com ossos, ou uma dieta crua sem ossos low carb, ou uma dieta cozida low carb, mas sempre vai ter um pouquinho do carbo que acaba vindo de vegetal, mas não vai ter biscoitinho, o arroz, a fruta calórica, cheia de açúcar. Cheia de açúcar, Eu quero dar fruta, abacate, fruta com antioxidante, então morango, mirtilo, amora, blueberry, mirtilo, né? Se quiser framboesa, mas é mais difícil. A gente colocar, por exemplo, uma bromelina que vem do abacaxi, que ajuda inclusive na digestão da proteína. Papaya, uma assim, de uma quantidade assim, uma redução assim, bem pequena, assim, bem singela. Então, fruta, na verdade, ela tem que representar só 10% da quantidade do que o alimento, do que o animal deveria comer. Não são todas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, mais uma vez, eu vou estar disparando a obesidade, né? E a obesidade, ela é uma doença. Esse animal, ele está inflamado, então ele tem citocinas inflamatórias sendo liberadas e aí a imunidade dele cai mais uma vez e a célula cancerígena, ela tem uma velocidade de se replicar 2 vezes mais rápido do que uma célula sadia. Então, quando o animal ele chega com um diagnóstico de câncer, é como se a gente estivesse perdendo um jogo de futebol no segundo tempo. Quer dizer que a gente vai perder? Não quer dizer, mas vai dar mais trabalho e eu vou ter que me empenhar mais. Sim. Uma outra coisa que é fundamental, doutora, que é uma coisa que é de graça, é passear com o cachorro. Por causa do oxigênio. Por causa do oxigênio. Então, célula cancerígena não gosta de ter sido oxigenado. Então, passear numa intensidade ali moderada por pelo menos 40 minutos. Igual na gente, né, doutora?
Para você prevenir o câncer, claro, né, que a gente já sabe hoje com a epigenética, no nosso caso, né, a questão mental, né, primordial, alimentação, a parte mental, ambiente. Atividade física, gente, de moderada intensidade. Não adianta ficar lá, tá mó não cai uma gota. Não, tem que ter o aeróbico junto com a força e sempre numa intensidade assim, moderada e pelo menos 30 minutos, daí pra mais. E você vê na nossa vida, na deles também, né? Também. Porque hoje em dia, doutora, animal hoje em dia, como é que eles ficam? Confinados num apartamento esperando a gente chegar do trabalho. E na maioria das vezes a gente chega tão cansado que a gente não consegue fazer realmente muita coisa. Não. E eles precisam tanto gastar energia. Precisam. Por que eles gostam tanto de creche? Vamos lá. Não, creche é maravilhoso. Gente, por que creche? Eu falo, eu vou abrir uma creche, vou ficar rica. Porque... Doutora, como eles gostam de creche. É maravilhoso, porque o cachorro vive em matilha. Olha, eu tenho um quintal muito, muito, muito grande. Aí eu brinco, né? Vai pra creche, porque a minha casa é a creche. É muito grande, é de esquina. Eles se embolam, a brincadeira deles, até os mais velhos, para os mais velhos, que quando não tinham os outros, dormia. Não dorme mais, porque os outros não deixam. E eles entram, eles se embolam todos, um corre atrás do outro, um brinca. Como eles gostam de estar junto. Mas é o que você falou. Vivendo em matilha, se relacionando. E de espaço. Então, se a pessoa não tem espaço, tá ali. Eles ficam o dia inteiro sozinhos. Mas essa que é a realidade, né? Esperando o tutor numa ansiedade. Que tem até pessoas que mostram, quem tem câmera em casa, né? Que eles ficam assim pra porta. Imagina. Isso tá liberando estresse, né? Cortisol, que é mais um fator determinante para mais uma vez cair a imunidade deles. Cair a imunidade deles. E também, no caso, você trabalha com os tratamentos integrativos, que são de extrema importância no caso do câncer, como em qualquer outra doença, né, que a gente tem aí. Que é a acupuntura, a medicina chinesa, o agulhamento, aliada às fórmulas magistrais, né? Porque a gente sabe o quanto que a medicina chinesa, o quanto que a acupuntura muito bem aplicada aumenta a imunidade, né? E o ozônio, né? Sim. A ozonioterapia. Fala pra gente como que funciona essa integração. É em todos os animais que você usa, geralmente? Com animais com essa doença, com câncer? Sim, e ainda associo mais algumas outras técnicas, né? Além das fitos, o ozônio. Pode falar? Pode, lógico. Eu gosto muito da prescrição do óleo de CBD, que tem um efeito antineoplásico, antiemético, que a maioria deles fazendo quimioterapia, eles estão muito nauseados. Melhora o apetite. Então, eles também muitas vezes estão com o apetite reduzido. E... eu gosto muito também de fazer a prescrição de nutracêuticos. Então, por exemplo, vou prescrever a curcumina junto com cogumelo medicinal, como ganoderma, como o agaricus blazei. Vou prescrever, por exemplo, a piperina, que vai estimular ali a curcumina. E tem um tratamento que já faz um bom tempo, pelo menos eu já uso ele há 20 anos, que é o Viscum Album, que é uma homeopatia injetável. O pessoal tem falado cada vez mais no Viscum, mas é uma opção muitas vezes de pacientes com câncer que não têm acesso à quimioterapia, porque às vezes está muito debilitado, ou porque já é um câncer que está ali em metástase. Então é um tratamento com essa homeopatia injetável que tem essa ação antineoplásica. Que legal. E aquelas aplicações que você faz da acupuntura, que são aquelas de ouro? O implante de ouro, Fala pra gente sobre isso. Eu adoro fazer implante de ouro. Então, o implante de ouro, a gente, com o animal sedado, eu implanto micropontos de ouro em pontos de acupuntura. E eles vão fazer um estímulo em pontos de acupuntura de uma maneira permanente. Eu utilizo principalmente para tratamento de artrose, então para dor crônica. Também para osteófito, que são os bicos de papagaio em coluna. Hérnia de disco. A hérnia de disco eu ainda prefiro acupuntura. Tá. Eu ainda prefiro acupuntura, mas para uma dor crônica mesmo. Porque a hérnia de disco, muitas vezes, pode ser que o implante de ouro ele não tenha Não segure. Não precisa da acupuntura por causa para que a gente consiga atuar nos tecidos envolvidos de maneira mais profunda. E na parte neurológica também, né? Entendi. E eu gosto muito para tratamento de convulsão. Isso é muito legal. E tem você deve ter ouvido falar, com certeza, daqueles movimentos involuntários que a sinomose ela traz, que são as mioclonias. Então, aqueles animais que
tem os movimentos quando eles não são vacinados, eles pegam a sinomose, que é aquela doença viral. Então, para tratamento de mioclonia. Para sequelas. Para as sequelas da sinomose. E esses pacientes que tiveram AVC, eles ficaram com essas sequelas neurológicas também. É muito indicado ou o não? Implante? É o implante. Não, eu ainda prefiro mais a acupuntura. E eu gosto muito da terapia neural, que é a aplicação de procaína, bem diluída, a 0,7% em pontos de acupuntura. É um tratamento que foi desenvolvido na Alemanha e tem sido utilizado cada vez mais. Eu sou muito encantada com a terapia neural. Inclusive, eles falam que a gente tem que fazer a terapia neural em campos interferentes energéticos. Então, isso vale para cicatriz, para placa, pino, parafuso, chip de identificação, que tá todo mundo chipando o cachorro. É tudo campo interferente energético. Até quando você faz um plano de saúde pra ele, eles chipam. Eles obrigam você a chipar. Os meus têm, porque eles tinham um plano, eu tive que fazer. Na época, né? Você é obrigada a chipar ele. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. E nós vemos hoje muitos animais com problemas de pele crônico. Pele é alimentação, né? A ração. Com certeza. Tem que tirar a ração de imediato, né? E também aquilo que eu falei lá no comecinho. Desmamou antes de 2 meses de idade, a chance dele ter atopia. E são esses animais comprados, né? Geralmente, que vêm. Total. Porque eles são desmamados de maneira muito precoce. Porque é um comércio, né, gente? Então, infelizmente. E quanto menos tempo ele ficar lá no canil, é mais lucro pro criador. Por que eu tô falando isso? Porque eu escuto até dos tutores, né? Que são meus pacientes, os humanos, e comentam lá comigo sobre os animais que eles estão passando por isso. E assim, é a mesma coisa, é o mesmo protocolo. Esses animais vivem à base de pomada cheia de corticoide, com cortisona, tomando corticoides, injeções absurdas e comendo ração. Sim, e hoje em dia eles estão... E eles não melhoram. Não. Só pioram, né, doutora? E o pessoal tem feito um tratamento novo que é com um anticorpo monoclonal. Então, para alguns cães é realmente a solução, mas eu vejo que algumas pessoas acabam tentando pouco buscar a causa da doença e tudo é esse anticorpo monoclonal e fazem essas aplicações e a gente tá mexendo com a imunidade, né? Com a imunidade. Não dá pra ficar mexendo com a imunidade todo o tempo. Exatamente. Nossa, eu não falei pra vocês que quando a gente faz o episódio com ela, você tem que estar com papel e caneta? Então eu tenho certeza que você vai assistir de novo pra poder anotar tudo que ela falou. Eu anotei várias coisas aqui. A doutora Carol é assim, ela entrega mesmo, assim, ela ama. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente entrega tudo que a gente sabe. E por isso que ela está aqui, mais uma vez. E eu espero que você compartilhe esse episódio com um número máximo de pessoas que você sabe que tem o seu bichinho de estimação. Então, coloque esse episódio adiante. Não esqueça de curtir, deixa para mim o comentário, faça a pergunta que você quiser fazer, que ela vai responder, eu passo para ela. Tem as redes sociais, então eu vou deixar para você aqui o Instagram dela, faça suas perguntas, porque o conteúdo que ela coloca lá ajuda muitas pessoas. Ela coloca vários conteúdos, trazendo pra gente, esclarecendo essas dúvidas e com dicas assim muito valiosas. Obrigada, doutora. Você, como sempre, é um arraso, né? Muito inteligente, muito empenhada. A gente vê que, assim, o que você faz com muita seriedade. Quando eu levei o Marley lá, eu percebi. Você vê, eu estava sentada ali e você já tinha vindo aqui, né, no programa. No programa. Nós já tínhamos conversado fora, nós já tínhamos participado de outro podcast. E lá, você não mistura. Extremamente profissional, competente. Você olha todos os exames, você fica pensando, vendo no computador. A gente vê o quanto que você está empenhada em descobrir o que o animal tem. Veja, o Marley
vinha de um processo de estar sempre com o intestino solto, ninguém descobriu o que ele tinha, era aquela coisa. E ali você me explicou, e aí no caso você dá uma aula explicando por que está acontecendo isso com ele, dentro dos exames, mesmo o tutor não entendendo, você faz com que a gente consiga entender. E isso passa muito confiança, mas pra gente. Mas isso é porque você ama o que você faz. Então, assim, eu me identifico muito também com você, porque eu também tenho essa entrega. E eu acho que se todos os profissionais tivessem esse amor pela profissão, eles vão poder ajudar muitas e muita gente. E nós somos ajudadas. Porque cada vez que você ensina o que você sabe, você aprende cada vez mais. Com certeza. E aí você tem mais ânimo de estudar cada vez mais para poder ensinar. Com certeza. E isso vai sendo um ciclo, aí o universo responde. E eu acho que o conhecimento é um tesouro que a gente não tem que guardar com a gente tem que passar adiante. Com certeza. Parabéns, viu? Você é uma grande profissional. Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui de novo, quero participar sempre. Obrigada mesmo. Sempre. Gente, muito obrigada. Mais uma vez, eu quero desejar para você um Natal abençoado. Natal é todo dia, que nós temos essa cultura, né, de esperar o dia 24 de dezembro, 25 de dezembro para ver a família, para falar o que a gente quer falar e não falou o ano todo. Então eu espero que você tenha um Natal diário na sua vida a partir de hoje para o ano que vem, até o próximo Natal de 2025. Quero agradecer sempre a sua audiência aqui no meu canal, não só no Agora é a Hora, mas também em todos os meus vídeos postados aqui, os seus compartilhamentos, as suas curtidas. Dá uma olhadinha se você é inscrito, se você não for, se inscreva, ative as notificações. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Gratidão pela sua audiência, pela sua atenção e até o nosso próximo episódio.